Começa agora o Correspondente Local. Veja nesta edição o primeiro dia do trabalhador após a reforma trabalhista, uma reportagem especial sobre fake news e também uma entrevista com o candidato à reitoria, Miguel Sanches Neto. Em Ponta Grossa, o Dia do Trabalhador deste ano foi marcado por lutas e conscientização. Este foi o primeiro ano após a reforma trabalhista. Confira a reportagem de Ingrid Petroski e Maíra Urso. De acordo com o IBGE, em março de 2018, 13,7 milhões de brasileiros estão desempregados. A taxa de desocupação chegou a 13,1%, com um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao último trimestre de 2017. Cleide Lavarotti, professora do Departamento de Serviço Social da UEPG, reitera a cassação de direitos do trabalho, o descaso do governo atual com os trabalhadores e entende que este ano o Dia do Trabalhador é um dia de conscientização e luta, e não de comemorações. O Dia do Trabalho, esse ano, ele não tem nada para a gente poder comemorar, porque a gente teve uma série de cassação de direitos trabalhistas pelo governo Temer, então hoje se configura mais como um dia de luta do que propriamente como um dia de comemoração. Então todas as lutas historicamente conquistadas pelos trabalhadores na história do Brasil estão por água abaixo, né, pelo golpe que foi feito no Brasil, e aí se a gente não se mobilizar, se a gente não resistir, se a gente não realmente se unir para combater esse retrocesso histórico, a gente realmente vai cada vez menos ter motivo para comemorar. No feriado, Ponta Grossa recebeu um ato que começou na Praça Barão de Guaraúna e seguiu até o Parque Ambiental. Segundo Jefferson Palhão, do Sindicato dos Metalúrgicos, é a primeira vez na história, depois da nova democracia, que todas as centrais sindicais do Brasil se reúnem em torno de uma única pauta. A nossa pauta é em defesa da democracia, Lula livre contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Né? Tem algumas pessoas vestindo um pouco diferente, como eu. Né? O preto é porque hoje não é dia de festa, hoje é dia de luta. Tá? Então o preto representa o luto. E a corrente é a situação da classe trabalhadora com essa reforma. Para Séfora Ferreira, professora da Rede Estadual de Ensino, o movimento dos trabalhadores é de resistência contra as reformas trabalhistas, contra a reforma da Previdência e contra a reforma da educação pública. Considera que as mulheres serão a parte trabalhadora mais prejudicada. Nesse atual governo, essas propostas ela vem escravizar todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras. Também conscientizar as mulheres no sentido de que com a reforma trabalhista as mais prejudicadas serão as mulheres do nosso país, principalmente mulheres negras e pobres, porque a dificuldade do trabalho já vem de toda uma estrutura de condições em que o nosso país hoje não dá mais condição para que essas pessoas mantenham-se no trabalho. Não estamos fazendo festa, não temos nada para brindar. Temos sim que discutir, dialogar com todos e todas para conscientizar do grande fracasso e retrocesso que é a reforma trabalhista que foi aprovada. Então, nossa luta é em favor de todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil que carregam o nosso país nas costas. Não quer dizer que o salário mínimo hoje seja o melhor, não é. Precisaríamos no mínimo o dobro desse salário. Mas nós avançamos nisso também. Em agosto do ano passado, a equipe do periódico produziu uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ponta Grossa sobre os limites e possibilidades da reforma trabalhista. Acesse em periodico.sites.epg.br. Na madrugada da última terça-feira, o edifício Wilton Paes de Almeida desabou em São Paulo após o incêndio. O prédio era ocupado por moradores do movimento dos sem-teto. Após investigações da Justiça, foi confirmado que o proprietário do edifício é o candidato à presidência, Guilherme Boulos. Eu vou mostrar algumas fake news para você ver a reação das pessoas. O Banco Central proíbe rede bancária de receber notas com carimbo Lula livre. Você consegue acreditar nisso, Mara? E que o Lula vai lançar seu filho Lulinha como candidato a presidente em 2018. É possível. Essas duas matérias são falsas, Mara. Elas estão circulando, mas elas não são verdades. Nossa, tem muita matéria que está circulando assim e que a gente precisa tomar cuidado. Como você acha que a gente tem que tomar cuidado para evitar a matéria falsa? Eu acho que nós temos que conhecer melhor os candidatos, né? Ler mais, se atualizar mais, né? E quando a notícia... Bem desatualizado. E quando a notícia não envolve um candidato como essa aqui.
O MST incendeia torre de internet rural e tem um vídeo. Falsa. Ela é falsa. Mas como será que a gente consegue diferenciar de uma matéria falsa de uma matéria verdadeira? Poxa vida, é difícil responder, viu? Mas não tem lógica isso aí, na minha opinião. O Banco Central proíbe rede bancária de receber notas com carimbo Lula livre. Você consegue acreditar nessa matéria, Hélio? Normalmente não. E essa aqui? Lula lança seu filho Lulinha como candidato a presidente em 2018. Negativo, eu acho que não. Essas duas matérias são falsas, Hélio. Tem muitas matérias que estão circulando na internet com esse intuito e que são falsas. Como você acha que a gente consegue diferenciar uma matéria falsa de uma matéria verdadeira? Eu acho que através das pesquisas, né? Tem muitas coisas que você não sabe, você tem que entrar e ver o que é verdadeiro ou o que não. Eu acho que através de pesquisa que você vai descobrir tudo isso. O Banco Central proíbe rede bancária de receber notas com carimbo Lula livre. Você acredita nisso, Patrick? Não acredito. Não sei ainda, não tenho ideia a respeito sobre. E essa aqui? O MST incendeia torre de internet rural. Não dá pra saber se é verdade, que base que você tá falando, que site que é, e aí? Essas são duas fake news que circularam na internet. Como você acha que a gente consegue diferenciar uma notícia real de uma notícia falsa? Então, pra você começar a ter uma credibilidade maior, na verdade, pra você ter uma credibilidade maior, você tem que ir em busca de bases fidedignas que te passem uma segurança sobre as informações para saber se ela realmente é verdadeira ou não. Não é sair acreditando sobre qualquer coisa que se vê na internet ou no Facebook ou qualquer lugar. Primeiro você tem que buscar sobre, né, para não acontecer também a barbárie que aconteceu no Guarujá com a Fabiane de Jesus, no qual fizeram um retrato na internet e acharam que a mulher ela fosse a mulher que estava matando as crianças e tal, e não era verdade, era uma mulher comum, uma cidadã de bem, e foi confundida e foi morta cruelmente. Tem vídeos na internet retratando toda a história e é bem assustador. Então é perigoso esse assunto sobre fake news, então por isso que eu perguntei pra você que site que você estava me mostrando. Então para não acontecer isso novamente, então a gente tem que ir em busca de informações verdadeiras, sabe? Informações sérias para que diferenciar se sim ou não. Jane, Lula lança seu filho Lulinha como candidato a presidente em 2018. Dá pra acreditar nessa notícia? Mas nunca, né? Imagina, é difícil uma coisa acontecer assim. E essa aqui, Jane? O MST incendeia a torre de internet rural. Eu também acho que não. Essas são duas matérias que são falsas, mas está circulando na internet. Como será que a gente consegue evitar esse tipo de notícia falsa? Não acreditando, olhando, né? Ignorando, porque não tem como acreditar. Você está lendo ali, você já está vendo que esses acontecimentos realmente não é verdade, né? Cássio, você acredita nessa matéria? O Banco Central proíbe rede bancária de receber notas com carimbo Lula livre. Cara, essa é uma matéria falsa. Sério. Foi difundida em alguns meios de comunicação, mas não é uma verdadeira. Tem outra, Cássio. MST incendeia torre de internet rural. É mentira também, Cássio. No Brasil está sendo difundida muitas fake news. Como você acha que a gente pode prevenir isso? Procurando bem o site que você vai entrar. No caso, não é um site que muita gente faz fake. Não lembra que estava aparecendo? Então você tem que procurar bem até notícia de jornal. No caso. Lula lança seu filho Lulinha como candidato a presidente em 2018. Tem como acreditar nisso, Alessi? Não tem. E nessa aqui, Alessi. O Banco Central proíbe rede bancária de receber notas com carimbo Lula livre. Não. Também não? Eu acho que não. Você acha? Olha, eu tenho certeza que não. Essas são fake news que a gente está mostrando para você, mostrando também como que elas estão circulando muito.
Brasil é um problema muito grande. Como você acha que a gente pode resolver esse problema? Mas não pode acreditar em nenhuma notícia ou você tem que saber escolher? Tem que saber escolher. Como você acha que dá para escolher? As fake news estão presentes no nosso dia a dia de várias formas. Numa publicação em rede social, mensagem de texto ou até em conversas cotidianas. O prazo para a regularização do título de eleitor é dia 9 de maio. O mesmo prazo vale para quem quer fazer o primeiro título ou realizar o recadastramento biométrico. O registro biométrico começou em Ponta Grossa em 2015. Esse ano será a segunda eleição realizada com esse tipo de sistema na cidade. Dos pontagrossenses que faltavam ser registrados, aproximadamente 3 mil deles já fizeram o cadastro. É preciso sempre ter documento de identificação com foto, né, de preferência o RG, mas pode ser a carteira de trabalho, a carteira de motorista e tal, e um comprovante de endereço. O que acontece com o eleitor que perdeu o prazo para cadastramento biométrico? E não comparecer aqui até o dia 9 de maio, o título dele vai ficar cancelado, tá? Ele só pode regularizar daí depois da eleição, provavelmente lá em meados de novembro. A novidade desse ano é o app disponibilizado pelo governo federal e-Título, que facilita na hora da votação. As eleições para a reitoria da UEPG acontecem nos dias 15 e 17 de maio. Na noite de quinta-feira, dia 3, foi realizado o debate com as duas chapas concorrentes. O debate foi organizado pelo SINDI-UEPG, Sintespo e DCE. Conversamos com os dois candidatos a vice. Confira o que eles falaram. É fundamental que haja o debate, porque assim nós nos apresentamos para a comunidade e a comunidade também faz perguntas, discute, faz críticas, apresenta sugestões. Isso é o grande movimento democrático que deve existir nas universidades. Esse debate foi extremamente importante para a comunidade da universidade conhecer as diferentes propostas, os dois projetos distintos de universidade que estão nesse pleito. Também será importante um debate no campus de Uvaranas, reconhecendo a especificidade da universidade. Estamos dispostos a fazer esse debate e convocamos a Chapa 1 a somar conosco em Uvaranas. Dando continuidade à cobertura das eleições para a reitoria, gravamos uma entrevista na quarta-feira com o candidato da Chapa 1, Miguel Sanches Neto. A entrevista com o candidato da Chapa 3, Marcelo Bronowski, foi publicada na última edição do Correspondente Local. Confira no site do periódico ou no canal do YouTube. Logo no começo, o senhor apresenta lá um projeto de gratuidade plena. Como que vai funcionar essa questão da gratuidade plena, a questão dos cursos sequenciais aqui na UEPG que ainda são pagos? Na proposta, como você viu, nós estamos defendendo a universidade pública e gratuita, e nessa universidade pública e gratuita nós defendemos graduação completamente gratuita, mestrado e doutorado completamente gratuito. Então essa é a nossa proposta. E com isso nós pensamos em defender o fortalecimento da instituição pública e gratuita de qualidade. Qualquer outra coisa que você tenha compreendido fora disso não está na nossa proposta, sabe, João? E é muito importante que a universidade fortaleça o acesso aos cursos superiores, mas que também dê bolsas permanência para os alunos carentes, para os alunos que entram por cota. Esse é um compromisso nosso, em fazer com que a universidade sirva principalmente às pessoas mais necessitadas, às pessoas que não têm condições financeiras para frequentar uma universidade. Então o senhor afirma como compromisso a universidade pública, gratuita, de qualidade, na graduação, no mestrado e no doutorado. A universidade tem diversas atividades. Por exemplo, o curso de mestrado em jornalismo, ele cobra uma taxa de inscrição quando você faz. Então, o curso de mestrado de jornalismo vai poder continuar cobrando a sua taxa de inscrição. Nós vamos respeitar as decisões dos departamentos, dos colegiados, mas a graduação, o mestrado e o doutorado, nós vamos garantir não apenas que sejam gratuitos, mas que sejam de alta qualidade. Vamos investir na graduação, no mestrado e no doutorado. Tá certo. Também um outro ponto lá do seu livreto de campanha é a questão da gestão democrática, né? Uhum. Como que funciona e quem escolhe os cargos como os pró-reitores da universidade, nas suas demais pró-reitorias? E também, a partir dessa pergunta, se o senhor, caso eleito, já tem esses nomes? Já tem? Não, João. Esse time? Apenas após a eleição
que você faz a nomeação dos cargos. O reitor e o vice-reitor, como você sabe, são eleitos e eles montam depois a sua equipe. A equipe, no nosso caso, porque veja, nós não somos vinculados a nenhum partido político, nós não temos que defender plataforma ideológica de ninguém. Então, como é que nós vamos montar a nossa equipe? Nós vamos montar a nossa equipe valorizando o perfil técnico, a liderança, a competência. Nós não temos nenhum cargo definido, nós não temos absolutamente nenhum compromisso, nem com partidos, nem com grupos, nem com pessoas. Em outra entrevista aqui também cedida ao jornal Foca Livre, o senhor afirmou que a outra chapa ela foi montada às pressas com ligações partidárias. O senhor pode esclarecer um pouco disso? Na entrevista que eu disse, é que esta chapa foi foi inscrita no último dia, foi isso que eu disse, e que nós já havíamos inscrito a nossa chapa no primeiro dia, e que a nossa chapa ela é uma decorrência da chapa anterior, mais o EPG, que surgiu 4 anos atrás e que disputou as eleições fazendo 39,2% dos votos. Então, o que eu quis dizer é exatamente isso, que a nossa chapa tem um histórico de 4 anos. Mas essa questão de partidarismo, o senhor... Nós não somos ligados a nenhum partido político. Mas recebem apoio de determinados partidos ou... Nenhum partido político. Nós fizemos uma grande união de todas as lideranças políticas de Ponta Grossa em prol da UEPG. Nós, Everson e eu, não recebemos apoio de nenhum partido político. Você chegou a perguntar para o professor Marcelo se ele é filiado a algum partido político? Não foi eu que fiz a entrevista. Então, eu acho bom fazer essa pergunta. Eu não sou filiado, é o que eu posso responder para você. Assim, não, era só para esclarecer mesmo essa questão aí de apoio ou não. Também, seguindo na ordem ali das perguntas do livreto, um dos pontos lá que o senhor coloca é que vai organizar um acesso aos edifícios do Campus Central e Campus Varanas. Como que vai funcionar isso? Vai ter segurança privada? Vai ter segurança patrimonial nas portas da UEPG? Não, o que nós pretendemos é, se você ler bem, com bastante cuidado a proposta, é discutir com a comunidade quais são os critérios para que se organize o acesso aos prédios. Em nenhum momento eu disse como vai ser isso. Todo o nosso projeto é em cima de discussão com a comunidade. A UEPG, ela trabalha com um sistema de concurso para agentes de segurança. Nós vamos continuar trabalhando com o sistema de concursos para agentes de segurança. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Desculpe se ficou algum desentendimento aqui durante a entrevista e perdão pelo tempo apertado também, que são apenas 5 minutos. Mas agora abrimos um espaço aqui para suas considerações finais. Eu queria agradecer a tua entrevista, eu acho muito boas as perguntas que você fez, porque permite que a gente diga exatamente qual é o nosso propósito. O nosso propósito é fazer a melhor universidade, a mais democrática, a mais respeitosa, sem mentiras, sem bravatas e sem a utilização de pessoas para causar constrangimentos a outras pessoas. No dia 5 de maio, acontece a eleição para a escolha dos conselheiros do Parque Nacional dos Campos Gerais. Confira na matéria de Tailândia Pauli e Alisson dos Santos. Entidades que têm interesse em participar do Conselho Consultivo do Parque Nacional dos Campos Gerais têm até o dia 5 de maio para se inscrever. A inscrição é feita através de um edital no site www.icmbio.gov.br. O Conselho do Parque tem o objetivo de contar com a ajuda da sociedade nas decisões sobre a unidade de conservação. Podem participar os setores da sociedade que atuam no parque, prefeituras, universidades e ONGs. O Parque Nacional dos Campos Gerais é uma unidade de conservação criada em 2006 para proteger os campos nativos e a floresta com araucária. O parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, um órgão do Ministério do Meio Ambiente. Reportagem Tailândia Pauli. Na UEPG, os casos de machismo, assédio e violência contra as mulheres estão cada vez mais evidentes. Recebemos aqui a repórter Milana Villanueva para um comentário. Então, João, antes de entrar em mais detalhes, é importante lembrar o caso da estudante Natália Jean e entender a situação do julgamento do suspeito. No dia 13 de maio, a Polícia Civil concluiu um inquérito sobre o caso da Natália, que foi entregue ao Poder Judiciário. No último dia 25, o Ministério Público encaminhou uma denúncia por homicídio contra a Natália e por tentativa de homicídio contra o irmão dela. Se a denúncia for aceita, o Matheus passa a ser réu e ele pode pegar uma pena de até 30 anos caso condenado. Ele ainda está preso preventivamente e a defesa dele alega que ele não apresenta risco para a sociedade. Na UEPG foi aberta uma sindicância para avaliar a situação do estudante. O processo foi aberto por conta dos patrimônios da UEPG para onde Matheus foi, que foram quebrados após o assassinato.
Um processo de sindicância é aberto dentro da universidade para averiguar determinada situação que envolve membros da instituição. No caso do Matheus, a sindicância é composta por 3 funcionários e 1 estudante, todos homens. Situações que atingem as mulheres estão sendo julgadas por homens, não só em questão de feminicídio, mas também de outros assuntos, e isso tudo resulta da falta de representatividade. O caso da Natália, infelizmente, é só mais um exemplo de como o machismo está enraizado na nossa sociedade. Recentemente, também envolvendo a universidade, um professor do Departamento de Educação Física teve um vídeo divulgado na internet onde agredia sua esposa. O vídeo teve repercussão e causou manifestações por parte dos alunos do curso que não aceitam mais ter aula com esse professor. O que é o mínimo? A UEPG deveria já ter tomado providências quanto a esse caso, até porque nem na universidade e nem em nenhum outro lugar podemos tolerar e aceitar um homem que promove agressões, sejam elas físicas ou psicológicas, contra todas as mulheres. No mês de março, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada. No mês de abril, uma estudante em Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, foi espancada até a morte pelo seu namorado. Esses casos só reforçam que a violência é diária e acontece pelo simples fato de sermos mulheres. Existe o reconhecimento por lei que precisamos de garantias e direitos direcionados numa sociedade patriarcal e machista. A própria Lei Maria da Penha e o feminicídio são exemplos. O problema é que o julgamento e as decisões estão sendo tomadas por homens em todas as instâncias. É importante ressaltar que a representatividade ainda é pequena e que nós mulheres precisamos sempre lutar, discutir essas questões e ocupar os espaços de decisões. Obrigado, Milena. O Operário Ferroviário venceu na quarta-feira a equipe do Irati, pelo placar de 5-0. O Fantasma havia conquistado a vaga para a primeira divisão no jogo contra o PSTC, no dia 25 de abril. O próximo desafio da equipe alvinegra é contra o Joinville, no estádio Germano Krieger, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida custam R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada. Confira a agenda cultural do fim de semana com a repórter Ana Stuck. Então, João, no sábado, dia 5, o Clube de Leitura Leia Mulheres vai discutir o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Teles. O livro foi escalado para o vestibular da UEPG desse ano. O encontro vai ser na pracinha, na frente do campo central da UEPG, às 2 horas, com entrada gratuita. Também no sábado, dia 5, o Projeto Fissura vai exibir o filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa. A exibição vai ser no Cine Teatro Ópera, às 16 horas, e a entrada é gratuita. E pode gerar um certificado de 3 horas. Já durante a semana, no dia 10 de maio, vai acontecer o Teatro Vidas Secas, baseado na obra do Graciliano Ramos. A exibição do teatro vai ser às 20 horas, a entrada é gratuita, mas eles estão arrecadando alimentos, então se você quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, eles vão aceitar. Termina aqui mais uma edição do Correspondente Local. Confira mais notícias e as edições anteriores em periódico.sites.epg.br. Até a próxima edição.